O que o Papa Leão XIV revelou hoje de manhã, num momento cheio de silêncio, é algo que você não imagina. Foi uma coisa tão séria que pode transformar o rumo da humanidade toda. Mas por que ele escolheu falar isso só para um grupo pequeno dentro do Vaticano, longe dos olhos de todos? O que ele viu foi tão assustador que não conseguiu mais ficar em silêncio. Fique aqui comigo, porque essa mensagem é algo que você não pode perder. Talvez seja a mais impactante que um Papa já disse. Prepare-se, porque isso pode abalar tudo aquilo em que você acredita. Ele não falou em latim, não leu nenhum trecho da Bíblia e também não tentou tranquilizar ninguém. Com voz firme, ele contou sobre fatos reais que ainda vão acontecer. E o pior é que tudo isso pode afetar a sua vida. Por que será que o Vaticano manteve isso em segredo por tanto tempo? O tempo está passando e o que ele revelou pode ser a nossa última chance para nos preparar. Se você acha que já entende o que vai acontecer no futuro, espere só para ouvir o que ele disse. Na cerimônia de início do seu papado, quando tudo parecia calmo, Leão XIV fez algo inesperado. Quebrou uma tradição de séculos com palavras tão fortes que deixaram todos no Vaticano sem saber como reagir. Sem rodeios, ele encarou de frente os grandes problemas que o mundo vive hoje, mostrando uma coragem que muitos ali não esperavam ver em um Papa recém-escolhido. O Papa Leão XIV não falou sobre os assuntos espirituais comuns, nem repetiu ideias que todos já ouviram antes. Ele falou sobre sofrimento, fome, abandono e um mundo que virou as costas para quem mais precisa de ajuda. As pessoas importantes que estavam presentes demoraram a reagir. O silêncio naquele momento foi mais pesado do que qualquer grito. Ele não começou dando bênçãos ou palavras para acalmar. Iniciou com uma denúncia. Diante de líderes religiosos e chefes de governo, ele afirmou que o maior erro do nosso tempo não está nas escolhas de cada pessoa, mas sim em um sistema cruel que gera desigualdade, dor e falta de respeito pela vida humana. Essa mensagem, tão direta e inesperada, chamou a atenção não só das pessoas comuns, mas também dos mais influentes. Foi como se, com suas palavras, ele tivesse levantado um véu que por muitos anos escondeu a verdade da humanidade. E o que estava por trás desse véu? A dura realidade da indiferença do mundo. O Papa deixou claro: eu não serei um líder que fala de forma suave. Ele chegou para provocar, para mexer nas bases e fazer todo mundo refletir. Segundo ele, a igreja não pode mais ficar em silêncio. E o que ele avisou que vai acontecer? Se o mundo continuar com essa desigualdade, é um futuro muito difícil, especialmente para países frágeis como o Brasil. Ele não fez promessas de milagres, mas lançou um alerta urgente para que todos acordem para a realidade. E quem escutou suas palavras ficou preocupado com uma pergunta: se o Papa já começou seu papado com uma fala tão firme, o que será que ele sabe e ainda não revelou? No meio da Praça de São Pedro, um lugar onde ao longo do tempo tantas coisas foram ditas, o Papa Leão XIV fez diferente. Ele deu voz para aqueles que quase nunca são escutados. Na sua primeira homilia, ele não falou das grandes conquistas da igreja, nem exaltou reis ou falou sobre vitórias religiosas. Em vez disso, ele direcionou suas palavras para os pobres, para aqueles que vivem esquecidos, para quem luta todo dia só para ter o que comer, para sobreviver e estar presente. Ele não tratou essas pessoas como números ou símbolos. Colocou os pobres no centro do seu trabalho. Com muita firmeza, o Papa disse que os pobres não são só quem recebe ajuda, mas quem mantém viva e atual a fé cristã. Essa declaração, tão forte e diferente do que muitos esperavam, causou uma reação imediata. Bispos trocaram olhares, autoridades suspiraram fundo. Não era apenas uma mensagem religiosa, era também um aviso político, social e moral. O Papa deixou bem claro: a igreja não pode mais ficar calada diante do sofrimento. Se o mundo continuar fechando os olhos para a dor de quem é esquecido,
estaremos prejudicando a nós mesmos. Quando ele falou dos pobres, também estava falando do Brasil, um país onde milhões vivem na pobreza, enquanto poucos têm riqueza demais. As palavras do Papa pareciam mirar direto nessa situação. Não foi por acaso que tantos brasileiros se sentiram tocados, como se ele estivesse vendo nossas ruas, as favelas, as crianças pedindo comida nos sinais. Ele não falou nomes, mas todo mundo entendeu quem ele queria alcançar. Essa forma de falar surpreendeu, porque veio de dentro da própria igreja. Ao colocar os pobres no centro da fé, o Papa Leão XIV mudou as prioridades. E uma dúvida ficou no ar, deixando os poderosos preocupados. Se agora os pobres têm voz, quem vai perder influência? Quando o Papa Leão XIV destacou os pobres e denunciou a desigualdade como o maior erro do nosso tempo, muitos brasileiros sentiram um aperto no coração. Não foi coincidência. Mesmo sem mencionar o Brasil, suas palavras pareceram um reflexo da nossa realidade. Vivemos em um dos países onde a riqueza está nas mãos de poucos, enquanto a pobreza cresce ao lado de prédios caros e luxuosos. Se tem um lugar onde essa mensagem do Papa faz sentido, é aqui no Brasil. A força do que ele falou não está só na crítica, mas no chamado para que cada um assuma sua responsabilidade. O Brasil, com sua história cheia de desigualdades, está no meio dessa situação, não só como vítima, mas também como parte do problema. O Papa deixou claro que não basta só sentir pena dos pobres, é preciso entender que as estruturas precisam mudar rápido. Isso pede coragem política, mudanças profundas e, principalmente, vontade de agir. As palavras do Papa começaram a se espalhar, mesmo que devagar, entre os líderes religiosos do Brasil. Nos bastidores, padres e bispos já comentam que há uma inquietação. Muitos pensam em como vão aplicar o que o Papa disse nas realidades das paróquias, onde a pobreza é vista de perto todo dia. Ao mesmo tempo, o discurso incomoda políticos e empresários, porque sugere uma quebra nos sistemas econômicos que beneficiam poucos e deixam muitos na miséria. O Papa não pediu dinheiro ou doações, ele pediu transformação. E isso é um problema para quem lucra com a injustiça no Brasil. Mesmo estando em Roma, parecia que ele falava direto para o coração do nosso país. Quem prestou atenção entendeu a mensagem. O tempo de ficar de fora acabou. Ou mudamos agora, ou o futuro do Brasil será mais difícil do que podemos imaginar. No seu primeiro discurso como líder da Igreja, o Papa Leão XIV fez uma crítica forte ao modelo econômico que domina o mundo, sem mencionar ideologias ou partidos. Ele falou de forma clara sobre um sistema que usa os recursos da terra sem pensar nos mais pobres e os deixa de lado. Suas palavras foram fortes, diretas e cheias de urgência. Na frente de cardeais e fiéis do mundo inteiro, ele deixou claro que seu papado vai enfrentar batalhas morais, não só questões espirituais. Essa crítica ao sistema mundial, que torna os pobres invisíveis e trata a natureza como mercadoria, teve um grande impacto no Brasil. Somos um país rico em recursos naturais, com muita gente, mas ainda presos a um ciclo injusto. Muitos trabalham muito e ganham pouco, enquanto a riqueza fica nas mãos de poucos. O Papa Leão XIV mostrou essa realidade e fez um convite claro. A Igreja e a sociedade não podem mais aceitar essa situação como algo normal. Aqui no Brasil, o impacto já é sentido. Muitos líderes religiosos dizem que está surgindo um novo sentimento nas comunidades pobres, uma mistura de esperança e inquietação. Pela primeira vez em muito tempo, um Papa colocou os pobres não como quem só recebe ajuda, mas como protagonistas da fé. Ele afirmou com firmeza que quem nasce longe dos lugares de poder deve ser reconhecido como quem mantém viva a doutrina social da Igreja. Isso muda tudo. Isso vira o jogo. Ao denunciar um modelo econômico que deixa muitos de lado e destrói a terra, Papa Leão XIV não só criticou uma estrutura injusta, ele lançou um desafio.
E esse desafio coloca a gente, brasileiros, diante de uma escolha importante. Vamos continuar sustentando um sistema que sufoca os mais frágeis, ou vamos ter coragem para buscar um caminho que valorize todos de forma justa? As palavras do Papa cruzaram oceanos e chegaram ao Brasil como um vento cheio de esperança, mas também de medo. Para quem vive nas periferias, nos interiores esquecidos e nas zonas rurais abandonadas, ouvir um Papa dizer que os pobres são os verdadeiros responsáveis por manter a doutrina da Igreja não foi só emocionante, foi revolucionário. Em lugares onde as pessoas rezam todos os dias por uma vida melhor e enfrentam a fome, essas palavras tiveram um impacto ainda maior, como se, finalmente, alguém com a maior autoridade dissesse: "Eu vejo vocês". Nas paróquias mais simples do Brasil, essa mensagem foi recebida com lágrimas e muita oração. Muitos sentiram que depois de tanto tempo sem serem lembrados, agora finalmente estavam sendo vistos. Mas ao mesmo tempo, em outros círculos, essa fala gerou inquietação. Empresários, políticos e até grupos mais conservadores dentro da própria igreja começaram a discutir o que isso poderia causar. Afinal, quando o Papa coloca os esquecidos no centro da fé, naturalmente questiona quem está no topo da hierarquia. Essa mistura de sentimentos, esperança para os mais pobres e medo para os poderosos, mostra a força do que Leão XIV disse. Ele não precisou apontar ninguém. Suas palavras já fizeram isso por ele. No Brasil, onde a desigualdade é uma ferida aberta, a reação das pessoas foi mais que religiosa. Foi política, social e humana. O mais surpreendente é que ele não prometeu soluções milagrosas. Apenas falou uma verdade que muitos tentam esconder. Os pobres não são o problema. Eles são a chave para a mudança. Essa ideia simples, mas profunda, fez muitos brasileiros começarem a pensar de novo sobre o papel da igreja, da sociedade e até de si mesmos. Agora, a pergunta que se escuta nas ruas, nas igrejas e até nos escritórios é: e se o Papa estiver certo? Nos primeiros dias como líder da igreja, Papa Leão XIV fez um pedido que foi além da fé. Ele pediu união, mas não uma união qualquer ou só de palavras, e sim um compromisso real entre os povos, principalmente entre aqueles que mais sofrem com a desigualdade, a violência e a destruição da natureza. Nas palavras do Papa, ficou claro que o mundo está passando por um momento crucial. O Brasil, com suas dificuldades sociais, suas riquezas naturais e seus conflitos internos, está no centro desse desafio. Ele pediu não só união dentro da igreja, mas também uma nova maneira de viver entre países, culturas e comunidades de cada lugar. Num discurso recente, Papa Leão XIV alertou que as divisões causadas por interesses econômicos, políticos e religiosos são uma ameaça real à paz mundial. Ele não falou nomes ou países, mas o cenário global de exclusão e divisão faz parecer que a mensagem foi dirigida especialmente para o Brasil. Hoje, vivemos uma polarização muito forte, onde até familiares brigam por diferenças de ideias e opiniões políticas. Nesse contexto, o pedido do Papa é urgente. Ou nos juntamos em torno do que realmente importa: respeito, dignidade humana e cuidado com o próximo. Ou vamos ser consumidos por conflitos que vão destruindo devagar a nossa sociedade. Esse chamado para a união é como um alerta final. Papa Leão XIV deixou claro que a união dos povos mais pobres pode ser a chave para mudar o mundo. Ignorar isso é, na prática, ajudar a destruir tudo. No Brasil, onde milhões ainda esperam por justiça, saúde, comida e respeito, essa união não é uma opção. É algo que precisamos com urgência. Mesmo com os discursos do Papa espalhados pelo mundo, boa parte do que ele disse não chegou com força ao povo brasileiro. Muitos meios de comunicação suavizaram ou até esconderam as partes mais duras. Quem realmente prestou atenção notou que sua mensagem continua viva, esperando a hora certa para frutificar.
A imprensa preferiu destacar os gestos carinhosos e as frases religiosas, ignorando suas denúncias sobre a miséria, o descaso com os pobres e a destruição da natureza. Em muitos casos, foi como se escondessem essas verdades de propósito. Quem assistiu diretamente aos canais oficiais do Vaticano percebeu a diferença entre o que foi dito e o que a mídia mostrou. E isso levanta uma pergunta inevitável. Por que ocultar o que o Papa falou sobre justiça e desigualdade? A resposta pode estar nos interesses por trás das notícias. Quando alguém se posiciona pelos pobres e denuncia abusos, incomoda os que lucram com esse sistema. No Brasil, isso ficou evidente. Grandes meios de comunicação, ligados à política e ao poder, evitaram mostrar os trechos mais fortes dos discursos. A frase mais impactante, "Os pobres são os verdadeiros herdeiros da doutrina social da Igreja", mal apareceu. Esse silêncio não é à toa. Esconder essas palavras é uma forma de evitar mudanças que ameaçam quem vive do privilégio. Por trás disso está o medo de que o povo se organize, se levante e exija transformação. Desde o início, grupos poderosos trabalham para desviar o impacto das mensagens do Papa. Eles não temem a Igreja, mas sim a força que essas palavras podem ter. Essa resistência aparece em setores da política, da mídia e até da própria Igreja. Há quem apoie a fé apenas no discurso, mas que age para manter tudo como está. Afinal, se os pobres forem vistos como protagonistas, será preciso mudar leis, repartir poder e rever prioridades. Algo que muitos querem evitar. O Papa nunca atacou ninguém diretamente, mas ao dar voz aos esquecidos, ele tirou o foco dos poderosos. Isso foi visto como uma ameaça. E a resposta a isso não foi briga aberta, e sim silêncio, manipulação e distrações. Tentam mostrar suas falas como neutras, como se miséria e abandono não fossem também questões políticas. Dentro da própria religião, há quem queira manter a fé restrita ao espiritual, sem ligação com justiça social. Mas o Papa já disse com clareza: quando vidas estão em risco, não dá para separar fé e ação. O maior confronto hoje não é contra ele, mas contra a possibilidade de que suas palavras se transformem em atitudes concretas. Essa batalha é silenciosa, escondida dos olhos. Suas falas não foram conselhos vagos, foram alertas sérios. Quem escuta com atenção vê que o perigo é real e cresce rápido. Especialistas de várias áreas, religiosos, pensadores, economistas, estão atentos ao que o Papa diz. E quase todos concordam. Se nada for feito, a crise vai piorar a ponto de não ter volta. Eles veem nas palavras do Papa um aviso embasado, com dados, vivências e sinais evidentes do colapso: exclusão, violência, desemprego, colapso dos serviços públicos. O sistema atual está no limite e o Brasil está no centro desse problema. Como um país de maioria cristã, o que o Papa diz pesa ainda mais aqui. Ignorá-lo é fechar os olhos para uma realidade que ameaça a todos. O erro está em tratar os pobres como um fardo, quando eles são parte da solução. Se o país não mudar essa visão, a desigualdade será permanente. Isso trará mais violência, mais instabilidade e até o colapso de algumas regiões. O Papa acendeu uma luz, mas só vê quem quer enxergar. Seu chamado não foi para refletir apenas, mas para agir. E muitos estudiosos acreditam que 2025 será um ponto decisivo para o Brasil. Talvez essa seja a última chance de mudar antes que seja tarde demais. O recado do Papa é direto. Se os pobres não forem colocados no centro, se não mudarmos como tratamos os vulneráveis, não haverá futuro justo nem paz verdadeira. Ele falou com o coração, pedindo humanidade, como quem já viu o que acontece quando ninguém escuta. O desafio no Brasil é maior que criar leis. É olhar o outro com dignidade, fazer das igrejas espaços de ação, não apenas de oração. Essa transformação precisa vir do povo, não dos líderes, mas de quem sofre e resiste.
É no chão das comunidades que tudo deve começar. Não é só sobre religião, é sobre sobreviver. O Papa não falou do fim, falou de recomeço, mas avisou: essa chance não vai durar para sempre. Agora é o tempo de decidir. E a pergunta que fica é: o Brasil está pronto para ouvir e agir? Se gostou deste vídeo, inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que importam.